minha vida sempre foi fofocada, né? Inclusive, acho que eu nunca falei abertamente, como é que fala? Publicamente, assim. Em 2013, eu tinha 17 anos, era novinha. Eu namorava e aí acabou acontecendo de uma divulgação de vídeo íntimo meu. Nossa, na época foi o bafafá. Que é igual, por exemplo, o fato de eu falar que eu sou de igreja, então na época todo mundo, mas ela era da igreja, não sei o que, não sei o que. Só que assim, na época, eu já esclarecendo, pra quem não sabe, na época, eu namorava, ele inclusive morava fora. E eu não tava fazendo nada de crime com ninguém. E aí, quando aconteceu isso, também foi um auge maior, porque nunca tinha acontecido isso aqui. Nem tinha WhatsApp, eu era novinha, real, tipo, cabeça. Foi o que eu falei, qual conselho você daria pra menina? Apaga. Ainda dava tempo de apagar. Eu poderia ter apagado, mas foi muito de repente, não foi tipo uma coisa planejada. Mas tipo assim, aí vocês terminaram e divulgou? Como é que foi isso aí? Não, foi assim. A gente namorava, ele morava fora, e aí numa dessas que ele tava aqui, a gente se viu, e não foi nada combinado. Ele, inclusive, tinha me pedido uma vez pra gravar. Eu falei assim, não, você é doido? Nunca... Pá, passou. Aí no último dia que tava indo embora, aí ele foi e gravou. Só que, você namora, né? Só que você tá com uma pessoa que você totalmente confia. Sua vida é aquela pessoa a partir do momento que você tá namorando com aquela pessoa. Em momento algum, você tá entre 4 paredes, você vai ficar pensando o que vai acontecer, o que não vai. E aí, no final, acabou, tal, os dois olhou assim, eu falei, apaga esse trem. E ficou esse apaga esse trem. E ficou. Aí, quando ele foi embora e tal, isso foi no mês de agosto, quando foi no mês de dezembro que isso veio à tona. Que aí já é uma história muito longa, eu não vou nem entrar em detalhes, mas assim, foi uma pessoa que, graças a Deus também, já descobrimos quem foi, que pegou o cartão de memória na época e dele? enviou. Dele, é que tava no dele. Tá. E aí pegou o cartão de memória e enviou pra outra pessoa. Porque a gente usava o cartão de memória. Naquela época, antes, a gente tinha aquela mania de comprar adaptador e colocar o cartão de memória pra escutar música. Pra escutar música e tal. E aí, numa dessas farras, a pessoa pegou o cartão de memória. Provavelmente só queria roubar o cartão. Não foi intencional, tipo, esse cartão é de fulano, deve ter alguma coisa. Provavelmente deve ter pegado, abriu e viu. E aí, depois também descobri que a menina gostava dele, e aquela coisa e tal. Te divulgou? Foi, eu já tô dando spoiler demais dessa. Mas não vou entrar em detalhes. Mas assim, enfim, tivemos o azar assim, disso acontecer. E isso foi o ponto máximo da minha vida de sofrimento. De, tipo, muita coisa na minha vida. Foi nessa época que você pensou em suicídio? Não? Foi. Entendi. Foi. E aí, como é que fala? Hoje eu já falo bem mais tranquilo. Isso tem mais do que quase 9 anos. Então, a pessoa que eu era naquela época, eu não sou essa mesma pessoa hoje. Inclusive, eu converso sobre isso porque eu vejo que eu não estava fazendo mal a ninguém. Infelizmente, eu tive azar de uma pessoa ter feito isso, de publicar isso. Tanto é que se eu quisesse, se eu fosse, vamos dizer, piriguete, vamos dizer assim, eu faria com qualquer um e sairia mandando vídeo. Só que eu estava com uma pessoa que eu namorava, eu tinha uma relação com aquela pessoa, e infelizmente alguém foi lá e fez isso. Não foi por vontade nossa. Tanto é que muita gente acha que foi ele que saiu enviando e tal. A gente acha Nossa, que terminou. Na época surgiu história assim absurda. Inclusive, vocês continuaram namorando? Não. Nessa época, tipo, eu era muito nova. Aí foi tudo aquela conturbação, a família também. Aí entrou. Terminaram por causa disso, não? Praticamente, foi por causa disso. Mas também depois eu não tive mais vontade de ter alguma coisa com ele também, não. E a gente vai amadurecendo. Porque gera uma culpa muito grande, né? Como se você estivesse fazendo algo assim, muito errado. Não, na época eu fiquei tipo assim... Por isso que eu agradeço muito a Deus. Porque no momento que eu pensei em desistir da minha vida e Deus me deu essa chance, digamos assim, eu acredito que Ele realmente me deu essa chance de ficar, eu tenho que honrar o máximo eu ter ficado aqui, vamos dizer assim, agradecer ao máximo. Fazer o máximo de coisas boas que eu puder fazer.
Muita gente sabe dessa história por alto. E quando eu... A primeira coisa do podcast, quando eu falei que eu ia lá, aí um dia eu sonhei que eu tava contando essa história aqui. Ó, que bacana. Eu até fiquei meio assim de tocar no assunto, mas já que você falou... Não, e aí eu sonhei que eu ia contar essa história aqui. Porque pra mim, escuta uma coisinha aqui, escuta uma coisinha ali. E as pessoas não sabem a real. E é o que eu sempre falo, gente, busquem a fonte. Se você tá sabendo de uma coisa, de fulano de tal que sabe a verdade sobre aquilo, porque é sobre fulano de tal. Então, pergunta fulano de tal. Teve uma vez no Instagram, que eu coloquei uma caixinha de pergunta, e uma menina me perguntou, é verdade ter um vídeo seu? Que foi o que eu comentei? Uhum. Que você já fez, foi assim, é verdade que você já fez um vídeo e enviou pro povo? Aí na hora que desgrama que essa menina tá perguntando os trem dessa. Eu fiquei puta mesmo de raiva. Eu falei assim, que essa não acha que é? E pererei parará. Aí depois eu falei, vai, ela tá perguntando pra mim o que aconteceu comigo. Então eu tenho a chance de falar com ela o que aconteceu. Aí eu fui explicar. Exatamente, eu contei pra ela. De aí não ela ficar com o que o povo fala. Isso, né? aí no final ela falou assim, nossa, eu não achava que era isso. E aí depois, na época também, pessoas casadas, uma menina de 17 anos recebendo umas mulheres de 30, 40 anos, chegando em mim pra falar que faziam isso, espontaneamente, que gravavam suas relações e tal, e que era uma coisa normal. Pra mim não é normal até hoje, mas tanto é que hoje tem muita facilidade esse negócio de nude, né. Os caras aí que estiver assistindo, que já se relacionou comigo, sabe que eu não sou dessa praia. Talvez por causa disso, não sei, mas eu já trabalhei isso na minha cabeça, não tenho vontade, não gosto, real. E aí, muitas mulheres, pessoas casadas, inclusive, falaram que faziam isso espontaneamente. Aí eu falei, velho, né? Tipo, falando, não preocupa, isso acontece. Aí o que eu trabalhei na minha cabeça? Eu falei, velho, eu não matei ninguém. Quando dizer, não fui eu que fiz isso de alguém, que infelizmente foi outra pessoa que fez. Eu não fiz mal pra ninguém. Por que eu vou, quando dizer, morrer por causa disso? Tanto é que na época foi aquela conturbação toda. A primeira opção de alguns parentes da minha família foi, quer morar fora? E aí, de primeira, eu falei, não, vou sair daqui. Aquela coisa de deixa eu correr, não quero escutar o que o povo tá falando. E aí, na época até surgiu que eu ia pra Januária. E aí eu falei, eu vou, não vou ficar aqui. Aí que veio isso na minha cabeça. Eu sempre rezei, sempre pedi Deus luz. E veio isso na minha cabeça. Eu falei, vai, vamos pensar. Eu não matei ninguém, não fiz crime contra ninguém. Isso é uma coisa exclusivamente a mim, que infelizmente aconteceu. Não tem como fingir que aconteceu. Na época também não foi WhatsApp, era que tem Bluetooth. E deu polícia e tudo. E aí eu falei, que eu tô indo pra fora? Eu tô correndo de quê? Correndo de quem? Aí a primeira coisa que eu lembrei, meus pais. Falei, como é que eu vou sair daqui? Quem é que vai dar a cara a tapa na rua? São meus pais. Eles que vão falar assim, ó lá, ó. O pai da menina que fez aquilo lá. E talvez eu não estando aqui, as pessoas não iam ter oportunidade de escutar o que realmente aconteceu. E sempre criar historinhas em cima disso. E aí esse dia eu decidi, eu falei, não vou sair, eu vou ficar aqui. Aí todo mundo, você tem certeza? Você tem certeza? Eu tenho. Só que, na época, eu tava indo pro 3º ano. E aí, é o que eu falei, eu sou rodeada, eu amo pessoas que eu tô ao redor e sou rodeada de pessoas que me amam. Aí, na época, eu não falei com a turma que eu ia ficar. Todo mundo tava consciente que eu já tava até lá em Januária já. Eu nunca esqueço a sensação dessa história toda, essa é a única parte que puxa mais um pouquinho o coração. Porque o primeiro dia de aula do 3º ano, que eu pisei o pé, foi no Brasiliano, eu pisei o pé na escola, aí todo mundo já, aqueles olhares, e eu só respirei e falei assim, eu sei o que eu tô fazendo, e andei, aí eu vi minha turma lá na frente da sala, e andando, aí sempre uns cochichinhos aqui, os olhares dali, e aí quando eu vi minha turma, todo mundo veio e me abraçou,
E quando todo mundo me abraçou, foi que eu tive certeza que eu tinha que ter ficado aqui. Que eu tinha tomado a decisão certa. Que eu tinha tomado a decisão certa. Bacana. Aí quando eu falei, véi, eu não preciso correr de ninguém. Infelizmente, não tem como a gente fingir que isso não aconteceu. Inclusive, afetou muito minha vida, até mesmo profissional. O meu currículo é maravilhoso e eu não conseguia até emprego. Eu conseguia bicos. Era cobrindo... Você acha que atrapalhou também quando você formou a faculdade? Assim, um pouco. Apesar que quando eu formei a faculdade já estava bem longe. Então, assim, muita coisa já tinha evoluído. Mas ali, que era o auge, que eu estava indo fazer 18 anos, eu estava entrando na minha vida de conseguir um serviço, alguma coisa do tipo. E aí, atrapalhou muita coisa. Por isso que, assim, às vezes, algumas pessoas falam, Anny, mas não é melhor você parar de falar disso? Eu falei assim, não, parar eu já parei. Mas se alguém pergunta, eu prefiro falar. Porque eu vou fingir pra quê? Fingir que não aconteceu? É pior. Assim como essa menina veio em mim, me perguntou, eu tive a oportunidade de falar pra ela. Então, tantas pessoas me conhecem hoje, talvez tenha até alguém que tá aí assistindo e não sabia disso. Mas conhece essa Anny aqui. Que hoje é muito mais evoluída que aquela Anny lá. E aí eu carrego muito isso. Evolução, resiliência sempre.